Bem-vindos, irmãos, ao nosso momento de oração e reflexão do Lar de Fabiano de Cristo. Que nesse instante, a luz do Divino Mestre penetre em nossos corações para que possamos receber as bênçãos do alto, através da espiritualidade amiga que aqui se faz presente. A nossa reflexão de hoje é a de número 248 do livro Minutos de Sabedoria de Torres Pastorino. E ela nos diz assim: mantenha em sua vida uma unidade de plano para conseguir seus objetivos. Veja um colar de pérolas. Estão todas presas por um fio. Se este rebentar, as pérolas se espalham. O que é o fio para o colar de pérolas é a unidade de plano em nossa vida. Não deixe que as pérolas de suas ações se percam, por lhes faltar o fio que lhes mantém a unidade. E nesse momento, após a leitura dessa reflexão, vamos nos perguntar como evoluímos, como melhoramos como pessoas, o que devemos fazer, qual deve ser o nosso fio condutor, aquele fio que vai permitir com que todos os valores, tudo que acreditamos, tudo que aprendemos, estejam ali, todos presos naquele fio e todos em perfeita harmonia, para que cada um consiga seguir com sua vida, sempre procurando fazer o melhor do que no dia anterior, em paz com sua consciência, de modo que a cada dia possamos nos aproximar mais de Deus e de suas leis. Como conseguir isso? Nós temos o nosso Mestre Jesus como nosso modelo e guia da humanidade, o único Espírito puro que já encarnou no nosso planeta. E nos deu, através das suas atitudes, das suas palavras, das suas parábolas, do exemplo do consolo a todos aqueles que sofriam. Ele nos deu o roteiro de vida. Então, o nosso roteiro de vida, que pode ser comparado ao colar de pérolas, é o Evangelho do Cristo. Tivemos um primeiro condutor, Moisés, mas como éramos espíritos muito grosseiros, talvez não tenhamos entendido na sua essência os 10 mandamentos. Então, quando Jesus veio, aproximadamente 1500 anos depois de Moisés, ele, o Divino Mestre, nos mostrou um Deus como um Pai protetor e amoroso. Naquele momento, nós, como humanidade, já estávamos bem mais evoluídos e conseguimos ouvir o mais importante era o amor, a caridade e o perdão. Então Jesus nos ensinou a guardar sentimentos em nossos corações, de maneira que pudéssemos viver melhor com nossos irmãos e conseguir assim enxergar o caminho da evolução para nós e também para as pessoas ao nosso redor. Então devemos nos perguntar, por onde eu começo? Começo conhecendo a mim mesmo. Eu tenho que saber quais são os meus objetivos, o que eu quero da vida, o que eu quero construir,
o que eu quero deixar, então cada um de nós tem que primeiro se conhecer. Mas nós também podemos ir nos conhecendo através do estudo do Evangelho do Cristo, porque o nosso roteiro é o próprio Evangelho do Cristo. Temos que aprender as verdades que ali são colocadas e fazer com que essas verdades se desenvolvam em nós, lembrando que nós já as temos. Nós as chamamos as potências da alma. Elas estão lá, prontas para serem despertadas. Nós temos essas potências de alma porque nós somos filhos de Deus. Nós temos essas potências impressas na nossa consciência. Basta que queiramos viver com nossos irmãos, a progredir, que todas essas virtudes que nós antes chamamos de potências porque é o potencial que eu tenho à medida que vou evoluindo, e elas desabrocham. Então, essas virtudes que nos traz o Evangelho de Jesus têm que começarem a fazer parte das nossas vidas. E à medida que elas começam a fazer parte de nossa vida, então começamos a ser pessoas melhores e nos tornarmos o lugar onde vivemos também um lugar melhor. A cada virtude adquirida, passamos a ser como pontos de luz que atraem todos que estiverem ao nosso entorno. Essa é a nossa grande tarefa. Essa é a postura que Jesus quer de nós. Ele quer que sejamos seus colaboradores, que nós vivenciamos o seu Evangelho e o divulguemos aos nossos irmãos, lembrando que essa divulgação é em palavras, em ação. Então, nosso fio é o Evangelho e todas as pérolas que ali estão são as virtudes que nós desenvolvemos e através delas já nos conhecendo, já conhecendo o propósito de Jesus, as vou tornando sólidas, colocando uma ao lado da outra, para que eu consiga sempre ir para o alto, para eu consiga sempre ir para a luz, para que eu consiga sempre mundos melhores. Então, irmãos, fica aqui a reflexão de hoje, para que pensemos e meditemos sobre tudo que já fizemos e tudo que ainda podemos fazer, para o nosso bem e o bem de nossos irmãos. Lembremos-nos que sempre cada um de nós é um mundo único, capaz de criar, amar, acolher, perdoar, enfim, capaz de tornar o mundo um lugar melhor para todos. Que o amor do Divino Mestre seja a luz que nos guia e a mão que nos ampara. Que todos sigamos em paz. Que assim seja.